Você que nos acompanha aí, assistiu a primeira aula sobre Salmos, a segunda, primeiro o pastor Newton, depois o pastor Leandro, e hoje eu vou encerrar esse bloco. Queria que você compartilhasse aí no Facebook ou no YouTube, coloca aí para nós um salmo que é destaque para você na sua vida ou quem sabe nesse tempo. Talvez nesse tempo tenha um salmo com que Deus esteja falando mais ao seu coração. Compartilha aí, já que nós vamos encerrar o livro de Salmos hoje. Talvez seja uma ótima ocasião para você compartilhar e abençoar alguém. E aí se você vê lá um salmo diferente, fala, esse aqui eu não estou lembrando qual que é. Depois você pega a aula toda e revê lá e vai lendo na sua casa tranquilamente no seu tempo devocional. Nós já vimos os salmos de lamento, nós já vimos os salmos de louvor e hoje nós vamos ver os salmos didáticos. Terceira parte no livro dos Salmos, dentro dos livros poéticos, nós vamos conversar sobre os salmos didáticos. Essas divisões elas são subjetivas. Obviamente não é uma coisa fechada, não é uma conta matemática, né? Alguns autores fazem divisões diferentes, então alguns teólogos dividem de outras formas. Nós sabemos que o Salmo é composto por 5 livros, na verdade, não apenas um. E nós estamos usando aqui como base para as nossas aulas o material do teólogo e escritor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. E ele apresenta no seu livro essas divisões que nós fizemos. E o seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Dentro dos salmos didáticos, ele apresenta uma proposta de 4 subdivisões, 4 subtemas que ele coloca para nós. Os salmos eles são um agrupamento de poemas que tem a intenção de ensinar por meio de uma variedade de formas. Então os salmos didáticos, a intenção deles é ensinar. E eles têm várias formas para fazer isso. Os 4 subgrupos que ele apresenta são os salmos de sabedoria, salmos da lei, exortações proféticas e liturgias. O primeiro deles, os salmos de sabedoria. São vários os salmos de sabedoria, e é importante a gente saber que os sábios em Israel, eles utilizavam esse gênero literário, o salmo, como meio de expressar as suas reflexões sobre a vida, sobre os seus problemas, sobre a sua finalidade e de exortar a piedade e confiança na justiça divina. Então era um jeito de escrever, o salmo era um jeito de escrever, de fazer poesia, um jeito de ensinar. E esses salmos eles têm como temas constantes a bênção desfrutada pelos justos e o castigo inevitável dos ímpios. Os ímpios vão provar de castigo, mas os justos vão provar da graça, da misericórdia do Senhor. Fazem parte dessa subclasse aqui dos salmos, o Salmo 1, o Salmo 36, o 37, o 49, o 73, 78, 91, 112, 127, 128, 133 e 139. O segundo grupo, a segunda classe aqui, são os salmos da lei. Eu esqueci de colocar aqui, não sei se o Maio acompanhou a minha fala. Salmos da lei. O que são os salmos da lei? Esses são poucos. Na verdade, são 2 salmos inteiros e um salmo em partes. A identificação deles também é variada pelos comentaristas, alguns apontam uns, outros apontam outros. Nós vamos ficar aqui, como eu já disse, com a linha que o Carlos Oswaldo segue, Eles exaltam a lei pelo efeito que tem de transformar, de moldar o caráter e consolar o fiel. Esse é o grande destaque dos salmos da lei. E eles são, de novo, o Salmo 1, o Salmo 19, dos blocos do versículo 7 até o 14, e o Salmo 119 inteirinho. O terceiro tipo de salmos apresentados para nós aqui são os salmos, exortações proféticas. Os salmos dessa categoria eles têm em comum uma tonalidade e alguns elementos literários proféticos, como, por exemplo, o oráculo e a exortação. Falar o que Deus diz, comunicar ao povo o que Deus está dizendo. E eles incluem também promessas
e ameaças. Promessas para o povo de Deus, quando o povo de Deus anda nos caminhos do Senhor, obedece o Senhor e o povo não se rende à idolatria. E por outro lado, as ameaças, que quando o povo desobedece, quando o povo se rendia à idolatria, eles provavam da mão pesada do Senhor sobre a vida deles. O elemento reflexivo também é marcante aqui, porque o salmista ele observa as tendências da sociedade em que vive e coloca em xeque essas tendências, diante do caráter e das ações de Deus. Alguns desses salmos, 14, 50, 52, 53 e 81. 5 salmos apresentados aqui como salmos de exortação profética. A última categoria que o Carlos Oswaldo coloca para nós são os salmos de liturgias. Esses salmos tiveram um grande uso litúrgico e alguns deles certamente tiveram origem litúrgica. Aconteceram enquanto apareceram, foram escritos, redigidos, pensados, elaborados, enquanto estava acontecendo a celebração. 2 salmos especificamente parecem sugerir um uso litúrgico didático. Nós vamos ensinar o povo, as pessoas, a se prepararem para o tempo de adoração no santuário. São os salmos 15 e 24. Salmo 15 e 24. Outro salmo de uso litúrgico que a gente pode apresentar também é o Salmo 134. Entretanto, ele não tem muito conteúdo didático, né? O propósito dele não é ensinar. Então, a gente não coloca aqui nessa subcategoria de salmos litúrgicos. Agora, um exemplo desse salmo, de como os salmos didáticos, os salmos para ensino, eles acontecem como eles são divididos. Eu quero ler com você o Salmo 112. Mael, você pode ir passando para mim à medida que eu for lendo? Aí eu leio aqui mais tranquilo. Diz assim o Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Mensagem para nós hoje. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos ver como que esse salmo ele é dividido, né, para a gente entender o estudo do salmo. Primeiro, a mensagem central desse salmo. O que o salmo quer dizer para nós? Qual a lição dele? O valor de temer a Deus é demonstrado em um contraste entre as bênçãos desfrutadas pelo justo e o triste fim dos ímpios. Deixa eu chegar à projeção lá. Cheguei. O valor de temer a Deus é demonstrado em um contraste entre as bênçãos desfrutadas pelo justo e o triste fim dos ímpios. Aqui tem esse contraste de quem serve ao Senhor e anda com Deus, vive para Ele, e daqueles que rejeitam o Senhor. É um contraste que o Salmo nos apresenta. Esboço desse Salmo para nós. Então vamos lá. Ponto 1. O temor do Senhor traz bênção definitiva para aqueles que se submetem aos seus mandamentos. Versículo 1. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Que coisa boa, uma bênção definitiva para quem anda, segue os mandamentos do Senhor. O ponto 2 é o valor de temer a Yahvé se demonstra nas bênçãos desfrutadas pelos justos. Então aquele que teme a Deus tem essas bênçãos desfrutadas. Temer ao Senhor tem um valor e ele vai ter bênçãos para desfrutar. Do versículos 2 até o versículo 8, ele divide assim. Parte A. O justo tem uma linhagem poderosa e vida próspera na terra. Versículos 2 e 3. Olha o que ele diz. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Uma linhagem
poderosa e vida próspera na terra. Ponto B, versículo 4. O justo recebe orientação em tempos de angústia devido à sua compaixão. Por causa da sua compaixão, quando o coração aperta, quando as coisas se levantam contra ele, as pessoas, situações, então ele tem orientação de Deus. Olha só o que diz o versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ponto C. O justo é justificado no tribunal por causa de seus atos generosos. Versículo 5. Na hora do tribunal ele vai ser justificado. Alguém vai entrar para fazer a sua defesa e pagar o preço no seu lugar. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Você será defendido em juízo. Letra D. O justo será sempre lembrado com honra, porque tem um alicerce sólido para a sua vida. Versículos 6, 7 e 8. Ponto 1 dentro do D. O justo não será abalado, mas a sua memória permanecerá. Olha que interessante. Versículo 6. Mas não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Como é bom lembrar de pessoas que viveram vida reta, vida íntegra, e a sua memória permanece. É bom lembrar daquele fulano, daquela irmã Beltrana, que viveram vida reta com o Senhor. Ponto 2. O justo não teme os imprevistos da vida por causa da sua confiança em Yahvé. Haverão imprevistos, mas ele não teme, porque ele confia e espera no Senhor. É o que diz o versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ponto 3. O justo é firme e supera a oposição dos injustos. É o que diz o versículo 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Deus é quem faz isso, é Deus quem guarda, e Ele consegue superar os injustos por causa da proteção do Senhor. A terceira divisão desse salmo é o valor de temer a Yahvé, se demonstra na reação que a alegria celestial do justo causa no ímpio e no triste fim desses. O justo, ele tem uma alegria sem fim, mas o ímpio vai ter um triste fim, versículos 9 e 10. Parte A. A justiça, a boa reputação do que teme a Deus, vai sobreviver a ele devido à sua generosidade. Vai continuar. Olha o que diz a parte B do versículo 9. A sua justiça permanece para sempre. Parte B. O valor do justo será exaltado devido à sua generosidade. O justo é generoso. E isso vai ser reconhecido. Olha o que diz a parte A e C do versículo 9. Distribui, dá aos pobres, e o seu poder se exaltará em glória. Distribui, dá aos pobres, e o seu poder se exaltará em glória. Pessoas benevolentes, pessoas amorosas, pessoas que cuidam da necessidade do outro, esses vão ser lembrados, sempre lembrados. Há pouco tempo, eu pregando aqui, citei algumas vezes a Madre Teresa de Calcutá, que foi uma mulher que viveu servindo ao Senhor, mas servindo pessoas. Servia ao Senhor através do serviço a pessoas. Fez muito, e desse muito que ela fez, existem bastantes coisas registradas, mas existem muitas, inúmeras coisas que não foram registradas. A memória dela permanece, porque ela serviu, porque ela ajudou o necessitado. Ponto C. O ímpio perecerá envolto em inveja e frustração pelo sucesso do justo. Já viu isso? Uma pessoa ímpia, ela não suporta ver o sucesso, a vitória do justo. E esse versículo fala isso, versículo 10. Olha o ponto 1. O ímpio testemunhará o triunfo do justo. A parte A. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e o consome. O salmista parece estar falando dos nossos dias, não é verdade? É verdade, ele está falando para os nossos dias também. É uma verdade que vem desde lá até aqui. E por final, ponto 2, a inveja e frustração do ímpio não poderão impedir nem o sucesso do justo, nem a sua própria punição final. A inveja e a frustração do ímpio não poderão impedir nem o sucesso do justo, nem a sua punição final. A pessoa pode ficar frustrada, pode morrer de inveja, pode roer as unhas porque um filho de Deus segue a sua vida,
toca o barco, Deus vai dando vitórias, Deus vai sustentando. E o fato da pessoa se incomodar com isso não muda nada, nem no caminho do justo, nem no caminho do ímpio. O justo vai ser exaltado e o ímpio vai perecer, ele vai sofrer a punição final. É a parte B do versículo 10. O desejo dos perversos perecerá. Eles não prosperarão nos seus desejos. Agora um comentário sobre o Salmo 119. E eu queria... eu já passei ali, né, Mael? Ok. Vou chegar aqui no Salmo 119. Para vocês já está nele. Eu estou chegando lá. Ok. Essa primeira imagem aí do Salmo 119, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. O Salmo 119 é o mais conhecido, mais emblemático salmo didático. Eu tinha separado até para deixar para falar no final, mas eu falei, não, vou falar no começo, porque é um salmo tão lindo, tão impactante, é tão tremendo para a nossa vida, tão importante na história do cristianismo, na história não só do povo judeu, mas também na nossa história de todo cristão. O salmo, ele talvez seja conhecido pela maioria, vou mudar. Talvez alguns ou muitos conheçam o Salmo 119 apenas por ser um salmo muito grande, muito extenso, muito longo. Aquele salmo que a gente brinca, né? Quando está fazendo a liturgia na igreja e a gente fala, vamos ler o Salmo 119, e aí todo mundo dá risada, porque é óbvio, nós não vamos ler aqui em culto público o salmo inteirinho. Mas uma boa leitura do Salmo 119 deve ser do começo ao fim. Você precisa separar um tempo para ler esse salmo de uma vez só, para você aprender todas as riquezas dele e para entender esse salmo, porque ele é uma poesia. E essa poesia precisa ser lida do começo ao fim. Tem 176 versículos, não é por acaso, e nós vamos falar sobre isso. Eu coloquei aqui alguns versos do Salmo 119, está em hebraico. O Salmo 119 tem algumas coisas interessantes. Ele não é só lindo, como ele é profundo demais. É uma das melhores representações. Vou pôr aqui para eu ler. Uma das melhores representações da poesia hebraica é o Salmo 119. É um acróstico, o mais extenso acróstico bíblico. Uma poesia em que cada 9 estrofe começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Cada estrofe tem 8 linhas, cada estrofe é composto por 8 frases, e cada uma delas começa com uma letra hebraica e vai em ordem alfabética, como se fosse do nosso A a Z, só que a ordem alfabética e o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então ele começa no Aleph, deixa eu voltar lá, agora vai ficar um pouco difícil voltar, mas eu vou voltar aqui, ó. Essa primeira letra é o Aleph, e aí você tem 8 linhas que iniciam com o Aleph, 8 frases. Depois você tem 8 linhas que começam com um Bet. Depois você tem 8 linhas que começam com um Gimel. É um desenho, é um acróstico muito bem desenhado, né? Quem tem uma Bíblia hebraica em casa, nem todas as versões apresentam assim, mas tem uma versão que apresenta assim, você vai vendo todo o desenho. E no início de cada estrofe tem a letra, né? A estrofe chama a letra, como se fosse para nós, letra A. E aí você tem 8 frases iniciadas com a letra A. Depois, letra B, e mais 8 frases iniciadas com a letra B. É um estilo poético chamado de paralelismo. O pastor Leandro falou um pouco sobre isso na última aula. O que mais de interessante que eu posso dizer aqui? São 22 letras, 22 estrofes, 8 linhas, 176 linhas, que para nós são 176 versículos. Mas olha que interessante, os nossos versículos, em geral, eles têm 4 linhas, 3 a 4 linhas. No hebraico, são 2 apenas. Nós temos alguns que são com 2 linhas, outros com 3, outros com 4 linhas, para expressar o que no hebraico apenas algumas palavras expressam tudo que a gente tem que traduzir para o português, para a gente conseguir entender a profundidade. Talvez você lendo o Salmo 119, você possa chegar num versículo que você fala assim, peraí, mas o que isso aqui tem a ver com o último versículo mesmo? Você vai tentar achar alguma ligação, lembre-se, pro
judeu, tinha toda a ligação, fazia todo sentido, porque era um acróstico. Você pode perceber também na nossa Bíblia em geral, principalmente na edição revista e atualizada que nós usamos, você vai ver que o primeiro versículo do Salmo 119, ele começa em negrito. Toda a Bíblia, aliás, nessa versão, todas as vezes que começar em negrito a primeira letra, é porque ali começa um parágrafo. E enquanto não tiver outro negrito, é porque era um parágrafo só. Então aqui você tem o versículo 1, iniciado em negrito, e depois você vai ter o versículo 9, iniciado em negrito. Depois você vai ver que começa o 17, iniciado em negrito, só para deixar algum tipo de alusão, né? Terminou uma estrofe e começa a outra. Isso facilita a nossa compreensão. Saber disso fica mais fácil ler o Salmo 119 e tirar dele o que ele tem para nós. Quase todos os versículos do Salmo 119 contêm uma palavra ou um termo para se referir à Bíblia. E eles mostram alguma utilidade ou característica da palavra de Deus. Quase todos os versículos falam da palavra de Deus, mas todas as estrofes contém algum termo, alguma palavra que fala da palavra de Deus. Apenas 2 versículos, o 122 e o 132, não contêm um desses termos sinônimos. Veja bem, do 176, apenas 2 versículos, não tem nenhuma palavra que seja sinônima à Bíblia, às Escrituras, como nós temos aqui, né? Uma referência explícita à palavra de Deus. As palavras usadas para se referir à Bíblia no Salmo 119 são as seguintes. No hebraico, elas são usadas, muitas delas, no plural. Nós temos 8 palavras no hebraico, usadas no Salmo 119, para expressar lei, no caso a Torá, traduz lei, essa palavra significa direção, instrução, né, como os ensinos de um pai amoroso dá para o seu filho amado. A gente tem também edut, testemunho, obrigação solene. Tem adá, que é testemunho, prescrição. Hok, decreto, preceito, estatuto, algo prescrito, uma obrigação. Mitzvah, mandamento, ordem, código de lei. Mishpah, juízos, julgamento. Davar, palavra, fala dos lábios. Ou pikud, preceitos, responsabilidades. Você vai encontrar uma dessas palavras em todo o Salmo. E é interessante que em 6 estrofes dessas 22, aparecem as 8 palavras. Todas elas aparecem em 6 estrofes. Nas outras 16 estrofes, você vai encontrar pelo menos 6 palavras que falam da Escritura, da Bíblia, da palavra de Deus. Só para dizer o quanto o salmista tinha no seu coração o desejo de falar do valor das Escrituras. Né? Parece que o escritor dos Salmos, ele, divinamente inspirado, ele quis compor um hino à beleza e à perfeição, procurando abranger num único poema a totalidade dos atributos da palavra de Deus. Num único poema. Por isso que a gente precisa ler de uma vez só. Convém, é ideal que a gente leia o Salmo de uma vez só. Outra razão possível para ele ter feito o Salmo, composto o Salmo desse jeito, né, nessa estrutura peculiar e repetitiva, é o fato de se poder ensinar a importância da palavra aos jovens e às crianças, que teriam uma maneira mais fácil de aprender a memorizar o Salmo, pelo menos em partes, já que cada estrofe utiliza pelo menos 6 desses sinônimos e contém em si mesma um resumo de tudo o que o salmista quer dizer. Outro jeito fácil era memorizar aquilo, era decorar esses salmos. Sábado nós tivemos aqui uma live no 316 com o cantor, compositor e pastor Guilherme Andrade, e ele lembrava uma coisa interessante, como a música facilita a memorização, como cantar facilita, né? Tem textos que a gente canta e as pessoas às vezes nem sabem onde está, mas elas cantam. Os salmos é a mesma coisa, eles eram cantados e o fato de cantar era um jeito de memorizar. E você ter uma poesia que poderia ser cantada com 176 linhas, com 22 estrofes e todas elas falando da palavra, das Escrituras, da Bíblia, era um jeito de incutir na cabeça da criança, do adolescente e do jovem o princípio de que a Bíblia tem o padrão para nós, de que a palavra de Deus precisa ser amada, respeitada, vivida, de que as Escrituras sagradas elas precisam ser exploradas, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Eu já disse que antes de cada estrofe tinha a letra inicial simbolizando,
Ontem eu, enquanto terminava de preparar o PowerPoint e terminando de estudar algumas coisas, eu achei no YouTube uma pessoa, um judeu, lendo todo o Salmo 119. Eu não entendi nada, mas eu ouvi do começo ao fim. São menos de 19 minutos numa leitura pausada, uma leitura lenta, só 19 minutos. A gente não gasta 19 minutos para ler o Salmo inteiro, mas você podia ler. E eu ouvi aquilo foi me enchendo de ver a beleza das Escrituras, a sabedoria do Senhor, Criador dos céus e da terra, e como Ele compartilha essa sabedoria e conhecimento aos homens, para que alguém pudesse compor um salmo desse. A autoria dele, do salmo, nós não temos convicção de quem foi. Existem suspeitas de que tenha sido o próprio Davi, suspeitas de que tenha sido Esdras. Li alguns autores que sugerem que tenha sido Esdras o autor do Salmo 119, pelo amor às Escrituras, mas isso não vem ao caso. O fato é, nós temos um poema lindíssimo, talvez o mais lindo de todos, registrado nas Escrituras. Você podia mergulhar e aprender mais da palavra das Escrituras. Vá lendo com esse conhecimento. Cada bloco de 8 versículos tem um ensino profundo sobre a palavra de Deus. Qual a mensagem dos Salmos? E aqui nós vamos caminhar para o fim de todo o livro de Salmos. O livro de Salmos ele tem uma mensagem. Tem um porquê dele existir, dele ser registrado aqui, né? Os poemas não estão aqui à toa. Os Salmos eles não são narrativas históricas, guarda isso. Os Salmos não são narrativas históricas, são canções destinadas a invocar, a celebrar e a agradecer a soberania de Deus sobre a vida de indivíduos e a vida da nação eleita, o povo de Deus. São canções. Nesse gênero literário, que é caracterizado por figuras de linguagem e hipérbole, interessante, né? Existem muitas hipérboles no livro de Salmos. A gente não precisa esperar, nós não devemos esperar correspondência parecida ou exata entre a poesia e a realidade em todos os aspectos e detalhes. Em alguns aspectos, alguns detalhes, a gente não vai encontrar ali exatidão, porque existe um jeito poético de falar sobre aquele assunto. Agora, isso não significa dizer que os Salmos não têm uma base ou um fundo histórico. Tem sim, uma base e um fundo histórico. Você vai encontrar, por exemplo, quando Davi reconhece o seu pecado, o seu erro. Você vai encontrar Davi quando está fugindo de Saul. Você vai encontrar Davi quando está fugindo do seu próprio filho. Você vai encontrar várias situações. Davi quando se finge amalucado. Você também encontra nos Salmos. Tem o registro disso. Ele faz disso a sua oração, mas ele registra. Então tem um fundo histórico ali, sim. Significa dizer que a história ela é filtrada pela experiência pessoal ou comunitária e por isso não é possível perceber tão claramente nos Salmos o desenrolar real das 4 linhas de ação de Deus, que são 4 linhas de ação de Deus. Elas são a permissão do mal, Deus permite o mal, o juízo contra o mal, porque Deus julga, a libertação dos eleitos e a bênção para os eleitos. Nos livros históricos que nós já estudamos, a gente pode perceber essas 4 linhas com mais clareza. Em todo o livro aparece isso. Nos Salmos a gente percebe o anseio para que chegue logo as 3 últimas linhas, que são o juízo contra o mal, a libertação dos eleitos e a bênção para os eleitos. Não fala tanto da permissão do mal. Interessantíssimo isso. Alguns salmos registram isso, mas nem todos. E aí eles apontam também para a confiança de que um dia o mal permitido vai ser definitivamente julgado pelo Senhor. Salmos nos oferece testemunhos de relacionamentos vibrantes entre os adoradores e o seu Deus, no transcurso de momentos históricos variados, em várias partes da vida, da história, momentos de adoração entre o povo e o Senhor, entre pessoas específicas e o Senhor. Isso vai desde vitórias militares, a invasão e depois exílio, de cura e libertação, a angústia e quase morte. Tem situações, momentos extremamente diferentes. No momento está celebrando a vitória, no outro momento está chorando a tristeza e a morte. Nos Salmos nós encontramos orações e hinos de pessoas que confiavam em Deus e se voltavam para Ele em busca de refúgio das provações da vida. Eu quero fazer uma citação antes da gente terminar.
Robert Alden, ele escreve o seguinte: não é no Novo Testamento que se encontra a melhor literatura devocional, e sim no Antigo, no livro de Salmos. Os salmos, pelo fato dos salmistas falarem em generalidades, podem ser aplicados largamente. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar da Bíblia, pode-se ouvir bater o coração dos santos. Aqui encontramos as expressões mais exaltadas da grandeza de Deus. Aqui encontramos os gemidos mais amargos dos pecadores e dos aflitos. Nos Salmos, encontramos algo para qualquer pessoa, seja qual for seu estado de espírito. Robert Alden. Você já percebeu que quando a gente lê o livro de Salmos, você fala assim, mas espera aí, ele está lendo o meu coração? Como que esse autor, como que Davi, como Moisés, como Asaf, como os filhos de Coré, parece que eles estão lendo meu coração? Eu estou encontrando palavras aqui nos Salmos para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que eu estou sentindo. A gente se identifica com os Salmos. Por isso a proposta do Robert Alden é que nos Salmos nós encontramos profunda inspiração para as nossas meditações, para as nossas devocionais. Evidentemente ele não está propondo que a gente fique apenas nos Salmos, mas ele está dizendo que é um bom caminho, é um bom começo. Aliás, você já colocou aí, eu não estou aqui no Facebook nem no YouTube, mas você já colocou aí o seu salmo preferido, ou o salmo que Deus tem usado nesse tempo para falar com você? Coloca aí, compartilha como Deus tem ministrado ao seu coração, como você tem se identificado com os salmos nesse tempo. Conta para nós. Vamos abençoar uns aos outros, vamos dividir uns com os outros essa experiência maravilhosa da leitura, da meditação, do estudo no livro dos Salmos. A gente encontra nos Salmos a revelação feita por Deus, mediada pelas orações e pelos hinos dos fiéis, da sua soberania, afirmada e ansiada em meio aos desafios da vida. Deus é soberano, nós estamos vivendo um profundo desafio, um grande desafio nesse tempo, um desafio que tem trazido para nós expectativa, para alguns negativas, para outros positivas, tem trazido susto, medo para outros, tem trazido congelamento para outros, um grande desafio nesse tempo que nós vivemos no meio da pandemia e no tempo de isolamento social. Os Salmos, eles vêm para contar para nós que Deus esteve com o povo dele em momentos em que eles sentiram a mesma coisa que nós sentimos nesse tempo. Nós podemos ver a sua soberania que é afirmada, e nós temos expectativa nessa soberania em meio aos desafios. Senhor, cumpre os teus planos, executa o fim, dá um basta. Nós dependemos da mão do Senhor. Nós dependemos do Senhor liberar conhecimento. Nós dependemos do Senhor permitir a descoberta para uma vacina, para a cura. Nós dependemos do Senhor para poder voltar a algum tipo de normalidade, para viver algum tipo de vida em comunhão, em contato com outras pessoas. Se o Senhor não fizer, não há quem faça. Falando isso, você pode encontrar respaldo nos Salmos para esse tipo de oração. Você vai se identificar com alguns salmos nesse tipo de oração. Senhor, até quando isso vai durar? Você vai descobrir que Davi fez esse tipo de oração. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Diz isso para o Senhor e vá meditar nas Escrituras. Eu quero terminar com uma última fala do teólogo Carlos Oswaldo para nos abençoar. Está aí, Mael? Sim? Diz assim: a mensagem global dos Salmos, ele propõe que essa mensagem global é a seguinte: a soberania de Deus é invocada e celebrada em petição e louvor por aqueles que, em meio à instabilidade da vida, anseiam por vê-la estabelecida definitivamente na terra em cumprimento das promessas pactuais a Israel. Vou ler de novo. A soberania de Deus é invocada e celebrada em petição e louvor por aqueles que, em meio à instabilidade da vida, anseiam por vê-la estabelecida definitivamente na terra, em cumprimento das promessas pactuais a Israel. Talvez essa seja a mensagem central, global de todos os salmos, como nós estudamos aqui, 3 blocos que envolvem os 150 salmos. Você vai encontrar aqui essa soberania de Deus,
que nós buscamos, invocamos, que nós celebramos, que nós louvamos a Ele porque a soberania pertence a Ele, nesse tempo de instabilidade em que nós vivemos, em que o povo de Israel viveu em toda a sua história. Nós queremos ver estabelecido de uma vez por todas na terra a soberania dEle, para cumprir as promessas que Ele fez a Israel e ao novo Israel que somos nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus espalhado pela face da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Por coincidência, eu abri aqui agora, se você acredita em coincidência, né? Eu abri aqui agora o meu Facebook e o último comentário é da Renata, minha esposa. Salmo 119, Salmo 127, Salmo 139 são salmos que têm abençoado o seu coração nesse tempo. Compartilhe aí, antes da gente desligar a transmissão. Vá dizendo aí qual salmo tem chamado a sua atenção, tem aquecido o seu coração nesse tempo, tem servido de ânimo, de alento para você. Quem sabe, com o seu compartilhar, outras vidas são abençoadas. Isso fica gravado no Facebook, no YouTube, outras pessoas podem buscar e depois elas vão descobrir por que você escolheu esse salmo, o que estava no seu coração. Talvez você possa dizer, esse salmo tem falado comigo sobre isso. Eu tenho encontrado paz, eu tenho encontrado alívio, eu tenho encontrado força, eu tenho encontrado esperança. Aqui eu vejo um lugar para abrir o meu coração diante do Senhor. Você podia compartilhar aí. Nós vamos deixar mais um pouquinho aberto, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos